A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas. Pela fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, pois antes de sua ida, alcançou testemunho de que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador de todos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperavam uma cidade que tem fundamentos, da qual o construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, mesmo sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada filho de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés foi escondido 3 meses por seus pais por verem que era um formoso menino, e não temeram o mandamento do faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do Faraó, porque ficou firme como quem olha para ninguém. Pela fé, celebrou a Páscoa para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, passaram o mar como em terra seca, o que intentando os egípcios não conseguiram passar. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias de Israel. E o que mais direi de Gideão, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé
venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram as forças do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Outros foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, deboches e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos viveram pela fé. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa maior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela recompensa que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa também é a nossa fé. Olhamos para o passado e vemos a fé dos patriarcas, que suportaram tamanha perseguição, para que nós hoje tenhamos acesso à palavra de Deus. Não despreze esses exemplos, pois as mesmas lutas que eles enfrentaram no passado, enfrentamos nos dias de hoje. E a atitude deles nos mostra que é possível vencer cada adversidade, nem que isso nos custe ser perseguidos, nos custe ser caluniados, nos custe dinheiro ou até mesmo a vida. Nós, como eles, temos que nos permanecer firmes, assim como Moisés, ao olhar para Faraó, pois como eles, a nossa pátria não é desse mundo, e o nosso olhar não é para o homem, e sim para Jesus. E sigamos todos pelo mesmo caminho. Se inscreva nesse canal, pois toda semana trazemos algo novo para fortalecer a sua fé e lhe ensinar sobre a palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima.